Esse talvez tenha sido o ano que eu assisti mais séries, então eu fico um pouco mais confortável para fazer essa lista aqui. Ainda que, como sempre, minha preferência é sempre o cinema, minha prioridade é sempre o cinema aqui pro canal, então eu assisto muito mais filmes do que séries. Essa lista vai ser baseada, na minha opinião, naquelas séries que eu assisti e mais gostei em 2022. Eu fiz essa abertura um pouco mais longa porque eu sei que vai ter muita gente falando faltou tal série, ou faltou esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, e com séries muitas vezes eu não assisti as séries ou eu simplesmente não gosto tanto assim. Por exemplo, eu vi a nova temporada, a última temporada de Peaky Blinders, não sou tão fã da série como muita gente, então não vai aparecer nessa lista. Ou séries como Succession, eu ainda não comecei a assistir, então por isso não vão aparecer nessa lista aqui, tudo bem? Então essas foram as séries que eu mais gostei de 2022, fique à vontade para colocar as de vocês aqui embaixo, ou para discordar da minha lista, ou falar porque você não gosta de alguma série que eu coloquei na lista, esse tipo de coisa, é normal, a gente pode trocar essa ideia numa boa. Além das 10 ou 11 séries, eu vou dar uma roubadinha aqui porque eu fiquei indeciso no 10º lugar, eu ainda vou colocar mais 3 menções honrosas, que foram, digamos, as séries que eu vi esse ano e em algum grau eu gostei. Além disso, a única regra é que são séries de 2022 e que estrearam no Brasil em 2022. Brooklyn Nine-Nine tinha passado no ano passado nos Estados Unidos e chegou um ano atrasado aqui no Brasil, a última temporada, por isso eu não considerei. Atlanta, eu ainda nem vi a 4ª temporada, porque ainda não chegou nem a 3ª aqui no Brasil. Por isso, eu também não considerei. Essa é a única regra, de resto pode ser uma minissérie, pode ser a primeira temporada de uma série que vai ter mais temporadas, ou pode ser uma série na sua última e 6ª temporada, por exemplo, como vai acontecer aqui. Começando pelas menções honrosas, eu coloco aqui a última temporada de Stranger Things, a última temporada de The Boys, as duas por razões parecidas não entraram no top 10, que eu gosto das temporadas, em algum momento eu achei que eram as melhores temporadas da série, talvez de Stranger Things eu até ache ainda que essa é a melhor temporada, mas ao mesmo tempo o último ou os últimos episódios eu acho que fecha um pouco abaixo a temporada daquilo que ela tinha sido. Além disso, coloco aqui também Histórias de Jedi, a série animada ali de Star Wars, que eu gosto muito de Star Wars, vocês sabem o quanto eu sou fã. E aqui, nem todas é uma espécie de antologia, né? Nem todos os episódios eu achei tão relevante ou gostei tanto assim, mas de forma geral, sempre que tem o Dave Filoni abordando personagens como Ahsoka Tano, como o próprio Anakin, como Qui-Gon Jinn, ou o Conde Dooku, eu sempre acho muito interessante e tem alguns episódios aqui muito preciosos. Não amei todos, mas de forma geral achei essa temporada, né, de 6 episódios apenas deliciosa. Entrando agora então no top 10, ou seria uma espécie de top 11, porque eu fiquei bem indeciso nesse 10º lugar por uma razão parecida. Fiquei indeciso no que pode ser polêmico por muita gente, para muita gente, entre Sandman e Anéis do Poder, que foram duas séries que eu gostei. Eu sei que muita gente amou Sandman, eu gostei bastante. Muita gente não gostou de Anéis do Poder. Eu gostei também bastante da série. Eu acho que as duas séries, elas têm ótimos episódios, algum problema de desenvolvimento em algum lugar. Tem crítica das duas aqui, né? Inclusive eu fiz até aquela crítica especial do episódio de Sandman lançado depois, que eu achei fascinante. De forma geral, eu gosto muito de Sandman, só tenho um pouco de problema, principalmente com algumas escolhas visuais. Apesar de gostar como adapta os quadrinhos e até as mudanças que a série faz, ainda acho que Sandman fica muito preso nesse uso de CGI da Netflix, de séries da Netflix que parecem sempre feitas pela mesma pessoa, pelos mesmos artistas, quase que uma escolha um pouco padronizada, digamos assim. Mas de forma geral, eu gostei muito da série, tem alguns dos melhores episódios que eu vi no ano. Anéis do Poder, algo parecido, mas diferente, porque aqui eu já amo todas as escolhas visuais da série, gosto muito de alguns episódios. Não acho talvez que a série termine tão bem essa primeira temporada, mas ainda assim se aproxima de uma forma interessante dos livros. E de forma geral tem muitos episódios ótimos, algum problema de desenvolvimento entre o episódio 3 e o episódio 5. Não consegui escolher entre uma das duas aqui, então ficam as duas empatadas
em 10º lugar. Em 9º lugar, uma série que eu adoro também, série de antologia Love, Death and Robots, série da Netflix, que a 2ª temporada tinha ficado bem abaixo da primeira e aqui a 3ª resgata muito daquilo que foi a primeira temporada, com alguns dos melhores episódios do ano e alguns dos melhores episódios da série. Sobretudo o último episódio e também aquele que é no barco dirigido, Viagem Ruim, dirigido pelo David Fincher. São talvez os meus 2 episódios ou 2 dos meus episódios favoritos do ano. De forma geral, eu acho que a série resgata a sua essência ao mesmo tempo que vai para caminhos que ainda não tinha ido. Gostei muito dessa 3ª temporada de Love, Death and Robots. Em 8º lugar, Peacemaker, série da HBO Max, série da DC, que tem aqui o James Gunn trazendo de volta esse personagem, e é uma série que o James Gunn consegue colocar ainda melhor a sua assinatura do que o que ele tinha feito lá no filme do Esquadrão Suicida. Aqui ele não só resgata um personagem que era odiado por nós, apesar da gente achar divertido em algum sentido, e conseguir dar muita personalidade para esse personagem, só que sem nunca perder a essência tanto do personagem quanto daquilo que o James Gunn pensa para esse universo. E isso vai aparecer muito no plot bizarro, muito nos personagens e como esse grupo se forma. Uma série divertidíssima que consegue unir aquilo que o James Gunn consegue fazer de melhor. Eu acho que ele se perde em alguns dos seus filmes, alguns dos seus trabalhos em algum momento, mas aqui ele consegue achar o seu tom ideal sem nunca fazer do exagero apenas uma muleta. Em 7º lugar, mais uma série da HBO, na verdade uma minissérie, Irma Vep, que é uma sequência ou inspirada, de certa forma, no filme de 1996. Aqui também todos os episódios dirigidos pelo Olivier Assayas e tem aqui a Alicia Vikander como a grande protagonista da série. Aqui a série é muito interessante como ela consegue resgatar muito daquele espírito presente no filme original, só que deslocar um pouco por uma lógica um pouco mais Hollywood, digamos assim, sem nunca deixar de debater os mesmos temas da série original e mais do filme original, e mais do que isso, sem nunca deixar de ser meio malucona, digamos assim, né? Sem nunca deixar de ter aquela essência Olivier Assayas que é muito mais sensorial, digamos assim, em algum momento, do que explicadinha, esse tipo de coisa. Então eu acho que Irma Vep funciona muito bem como uma extensão do filme de 1996. Achei uma série fascinante do começo ao fim. Em 6º lugar, ainda no HBO Max, eu acho que pode ser um pouco polêmica essa posição, que tem muita gente achando que é a melhor série do ano, e eu gostei muito, como eu gostei de todas dessa lista. Eu estou falando de a primeira temporada de A Casa do Dragão. Gosto muito de como eles adaptam o livro, apesar de em alguns momentos as passagens de tempo me perder um pouco, ainda que compreensível o porquê, né? Onde eles querem chegar no final da temporada. Mas, de forma geral, uma belíssima primeira temporada de A Casa do Dragão, que consegue construir muito bem esse terreno para as temporadas seguintes, sem nunca deixar muito bem trabalhado esses personagens e todas essas relações. É uma série que conversa com Game of Thrones, mas que eu tenho a expectativa de que pode se resolver melhor do que Game of Thrones. Muito mais também por ser centrado nessas disputas já mais fechadas desde o começo e ter também a ideia dos dragões, uma ideia mais frontal como uma possibilidade de segunda temporada. Acho uma primeira temporada muito, muito boa mesmo, apesar apenas de alguns problemas, digamos, de passagem de tempo que são, de certa forma, bastante compreensíveis até pela adaptação. Em 5º lugar, uma série também extremamente fascinante, que eu acho que talvez dessa lista seja a menos assistida. Estou falando de O Urso, ou The Bear, do Star Plus, uma série que vai se passar quase toda dentro da cozinha e acompanhar esse personagem que está vivendo o luto de ter perdido o irmão e ter dado aquele restaurante. O que mais me fascina em O Urso é como ele consegue integrar muito bem personagens, temas e principalmente como isso tudo vai aparecer em tela, visualmente, sensorialmente pra gente a partir da linguagem audiovisual. Então é uma série que é caótica, assim como seus personagens e aquilo que está passando pela cabeça deles. Uma série frenética que você não consegue parar de olhar. Eu fiquei vidrado em O Urso, gostei muito, muito dessa primeira temporada. Já tem segunda temporada confirmada, fico na expectativa também. Em 4º lugar,
Andor, série de Star Wars do Disney Plus, a melhor série de Star Wars do ano, e eu defendo que é a melhor série de Star Wars em live action até agora, por mais que eu goste bastante de The Mandalorian. Aqui Andor consegue trabalhar aquilo que o universo expandido de Star Wars trabalhava, mas que, digamos, naqueles produtos audiovisuais mais mainstream não aparecia tanto assim. Então é uma série fascinante em como ela se constrói com núcleos e arcos diferentes aqui que vão se resolvendo quase que em 3 séries em uma só, aqui essa temporada como se fossem 3 temporadas em uma, e vai desenvolvendo, por um lado, o seu personagem, mas ainda mais interessante como vai resolvendo todo esse crescimento, esse surgimento aqui da rebelião. Então vai trabalhar coisas do Império e da rebelião principalmente, e esse período que não tinham sido tão trabalhados assim em Star Wars. É muito fascinante ver esse início meio desgovernado, meio descontrolado, meio desorganizado da rebelião em vários núcleos diferentes, com vários personagens diferentes. Uma primeira temporada de Andor extraordinária, digamos assim. Acho que tem tudo para ser uma série que pode evoluir ainda mais, mas é uma primeira temporada fantástica. E se Andor ficou fora do top 3 é porque o top 3 é muito pesado. Em terceiro lugar, Ruptura, série do Apple TV Plus, que é mais uma que consegue integrar muito bem temática, que a premissa já é muito fascinante, muito interessante, com como isso vai ser apresentado em tela pra gente por meio da linguagem audiovisual. Então aqui toda essa construção desse cenário, desse trabalho, onde eles vão perder a noção de tempo e é uma espécie de um inferno, mas sem querer parecer um inferno. Essa ideia de tudo parecer meio ambíguo e como tudo isso aparece não só nos temas e nos diálogos, mas principalmente naquilo que a gente está vendo em tela, construção de cenários, por exemplo, o uso de músicas, de iluminação. Ruptura é uma série fantástica. Em segundo lugar, uma série que também é do HBO Max e que eu faço campanha desde sempre, fico feliz que aos poucos mais pessoas estão assistindo, que é talvez a minha série de comédia favorita dos últimos anos, ou uma das, eu estou falando da terceira temporada de Barry. Barry, quando parece que não dá para melhorar, Barry melhora. Evolui a cada temporada o seu personagem e como consegue equilibrar esse lado mais dramático e quase melodramático dele com outros gêneros, né? Com o cinema e com essa conversa com o cinema e com a televisão de forma geral. Então aqui isso vai aparecer muito nessa terceira temporada, até uma espécie de metalinguagem, e como esses gêneros vão aparecer também, né? O humor, como o humor é trabalhado dentro dessa questão mais melodramática e às vezes até bizarra. Barry é uma série que todo mundo deveria assistir, Barry é fascinante demais. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente a última temporada de Better Call Saul. Muita gente não começou Better Call Saul, eu tinha cometido o mesmo erro. Depois de Breaking Bad eu achei que eu não ia ver essa série e eu simplesmente assisti ela inteira nesse ano para conseguir assistir essa parte final. Cada temporada parece que melhora, a sexta temporada é um fechamento extraordinário para tudo aquilo que foi construído nas temporadas anteriores e também a forma como se conecta com Breaking Bad e até ressignifica muitos dos signos e muitas das questões ali presentes em Breaking Bad. Better Call Saul é top 3, talvez, séries da minha vida. Top 5 com certeza. Better Call Saul é muito, muito, muito boa mesmo. Se você ainda não assistiu, recomendo demais. Então por hoje é isso, esse foi o meu top 10 com algumas menções honrosas e uma a mais, virou um top 11 aqui. Espero que vocês tenham gostado, comente aqui o de vocês, comente as séries que vocês mais gostaram no ano, o que vocês concordam ou discordam de mim, claro, sempre numa boa. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês quiserem, primeiro comentário fixado nas nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!